as nossas emoções, consegue confrontar as nossas certezas e transformar as nossas vidas. Isso é fato, isso não é conversa, isso é fato. Quantos de nós aqui fomos transformados pela palavra de Deus? Alguém que bebia, hoje não bebe mais. Alguém que mentia, hoje já não mente mais. Alguém que roubava, hoje não rouba mais. Alguém que batia no seu cônjuge, hoje já não faz isso, porque a palavra de Deus transforma a nossa índole e o nosso caráter. E falando sobre a palavra de Deus, eu me debrucei sobre o capítulo de número 2 do livro de Atos e pude ver aqui a ascensão de uma igreja. Eu pude ver aqui, pastor César, o diferente ou o diferencial de uma igreja. E nós, lendo a palavra de Deus, nós somos motivados a entender, a interpretar o texto, a tentar aplicar o texto sobre as nossas vidas, porque primeiro o texto tem que falar com o orador, e depois o texto é aplicado sobre os ouvintes. Então o texto que nós lemos aqui, ele falou muito comigo, porque registra momento de ascensão, momento de despertamento da igreja, momento em que a igreja ela se propôs a fazer a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus já havia colocado no coração da liderança para ser feito. E dito isso, nós percebemos que esta igreja ela vai ter algumas características notórias na sua vida. A igreja de Atos dos Apóstolos, ou a igreja primitiva, ela tinha sinais na sua vida que são sinais diferentes de igrejas que nós conhecemos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a igreja era uma igreja ativa, era uma igreja cheia de energia, era uma igreja decidida, era uma igreja que se preparava, era uma igreja cheia de ação. Repita comigo: ação. Era uma igreja que tinha a sua vida pautada sobre a ativa, sobre a força, sobre o poder, sobre a energia do Evangelho. Era uma igreja também, por assim dizer, uma igreja dinâmica. Era uma igreja que envolvia o público secular nas rotinas da igreja. Ou seja, era uma igreja que convidava o descrente, era uma igreja que envolvia o descrente, era uma igreja que abria as portas para o descrente, era uma igreja que chamava a atenção no seu século. Prova disso, eu provo para você. O texto que nós lemos no versículo de número 47 diz assim: que aquela igreja louvava o nome de Deus e caía na graça de todo o povo. Esse povo que o texto está se referindo aqui não são os crentes. Esse povo que o texto está se referindo aqui é o povo lá fora, é o ímpio, é o descrente, aquele que não conhece a Deus. Aquela igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que chamava a atenção daquele povo, daquela geração. Por isso que o texto diz que Deus, através do Espírito Santo, no versículo de número 47, todos os dias, verso 47, todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja as almas que haviam de ser salvas. Ou seja, a igreja era uma igreja tão ativa, a igreja era uma igreja tão dinâmica, a igreja era uma igreja que tanto se preparava, que Deus fazia questão de se organizar e enviar as almas que não serviam a Ele para cultuar aquela igreja. Como se não bastasse isso, a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva era uma igreja militante. E talvez você que está me ouvindo não entende o porquê desta relativa, o porquê dessa conexão. É porque o texto diz, a Bíblia diz, Atos registra que esta igreja, ela estava em pleno exercício, em plena atividade, em pleno desempenho, em plena obra, em plena atuação, em plena prática. Ou seja, era uma igreja que não se envergonhava do Evangelho, era uma igreja que não recuava diante do Evangelho, era uma igreja que tinha prazer de militar a causa de Jesus Cristo. Então percebemos aqui pelo
igreja notória. Repita comigo: a igreja primitiva era uma igreja notória. Mas vamos continuar aqui na exegese do texto. Perceba que a Bíblia vai dizer aqui que esta igreja só se tornou notória, só se tornou relevante, só se tornou importante porque ela trazia alguns sentidos na palavra. Por exemplo, o versículo de número 42 da sua exegese vai dizer que a igreja ela perseverava. Era uma igreja que perseverava. Mas perseverava em que, pregador? O texto vai dizer: ela perseverava na doutrina. Ela perseverava na doutrina. O que eu falei aqui sobre a escola dominical é exatamente sobre a doutrina sendo aplicada, é exatamente sobre a doutrina sendo ensinada. Mas, pregador, o que é a doutrina? A doutrina é a palavra de Deus. A doutrina é o ensino da palavra de Deus. A doutrina é a palavra de Deus em exercício na igreja. Pregador, não entendi. Quer dizer que a doutrina então ela pode variar? Não. A doutrina ela não varia. A doutrina ela não muda. A doutrina ela não se esconde. A doutrina é a palavra de Deus. O que é doutrina aqui é doutrina acolá, é doutrina fora do estado de Minas, é doutrina em São Paulo, é doutrina lá na China, é doutrina em qualquer lugar, porque é a doutrina. Mas sabe o que eu entendo aqui? É que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, mas não só nisso, perseveravam também na comunhão. Perseveravam na comunhão. E isso para nós é um desafio, porque falar de comunhão nos nossos dias mexe com o nosso ego. Quantos de nós já não conseguimos mais olhar na face do irmão? Quantos de nós já não conseguimos mais cumprimentar o nosso irmão do lado? Quantos de nós desviamos do caminho para não ter que apertar a mão do querido irmão? Quantos de nós que no dia da ceia tomamos a ceia sabendo que estamos em rixa, sabendo que estamos em divisão, sabendo que o que nós estamos fazendo Deus não se agrada? Mas a Bíblia está dizendo que esta igreja ela tinha comunhão. Eu vou apertar mais um pouco, porque Deus me trouxe aqui para entregar uma palavra para esse povo. Eu vou apertar. Quantos de nós estamos nos tornando odiosos, pessoas odiosas? Quantos de nós já não estamos mais tendo tolerância com o ímpio? Quantos de nós já não estamos mais tendo cautela? Nós não estamos mais tendo equilíbrio, já não estamos tendo mais aquele desejo, aquela vontade de trazer as pessoas para perto de Deus. Quantos de nós estamos nos tornando intolerantes? Não estamos mais aceitando um pensamento diferente, não estamos mais aceitando uma opinião diferente, não estamos mais suportando alguém que está em uma posição partidária diferente. Estamos agora sendo seletivos na igreja, estamos agora apontando na igreja o dedo, quem pode, quem não pode. Estamos agora excluindo aqueles que poderiam fazer as coisas de Deus, mas nós excluímos e não queremos mais ter comunhão com essas pessoas. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer que nós precisamos voltar para a doutrina. Deus nos trouxe aqui para nos dizer que Ele não chamou uma igreja que está causando divisão na sociedade. Quantos de nós estamos sendo influenciados por ideologias avessas à palavra de Deus, posicionamentos avessos à palavra de Deus? Mas a Bíblia diz que esta igreja ela tinha comunhão. E quando eu li esse capítulo de número 2, 3 e aqui alguns capítulos do livro de Atos, eu percebi que a igreja primitiva ela representava Cristo. Repita comigo: a igreja primitiva ela representava Cristo. E quando Deus me trouxe o sentido desse tema, eu pude entender que a igreja primitiva
E talvez você que me ouve aqui nesta noite, alguém me ouve, diga amém. Você que me ouve aqui nesta noite pode se perguntar: pregador, qual que é a ideia de representação? O que significa isso? O que é que isso tem a ver comigo? Aonde eu me encaixo nesse texto, nessa palavra? Talvez você que me ouve nesta noite não consiga assimilar a ideia da representação, mas deixe eu discorrer com você um pouco do sentido deste verbo representar. Ou seja, a representação, ou esse verbo, ou verbete, como você queira, ele não surge agora no contexto odierno. A ideia de representação, ela surge no século V. No século V, na Grécia Antiga, surge a ideia de representar. Os gregos, eles desenvolveram essa habilidade da representação. Mais tarde, estas representações, elas se tornaram figurinos. Mais tarde, anos depois, elas se tornaram teatros. Mais tarde, elas foram se tornando personagens fictícios. E a representação, ela foi tomando forma. Ora, existia na cultura grega oferendas, cultos, alusões a uma divindade grega chamada Dionísio. E os gregos então entravam para os seus santuários e então faziam representações à divindade chamada Dionísio. E a partir daquelas representações, isso foi se estendendo de geração a geração e séculos futuros. Hoje nós temos o que chamamos de dramaturgia. E a dramaturgia não é nada mais, nada menos do que uma leve representação, do que uma representação de algo que poderia ser verdade. Quando Platão vai fazer o seu discurso da caverna, Platão diz assim que o que nós vivemos é na verdade um espelho daquilo que poderia ser real. Ora, Platão não servia a Deus, Platão não conhecia a Deus. O maior filósofo que a história já pôde conhecer, ele entendia de que este ambiente é na verdade uma representação de algo maior. Você está entendendo? O que nós estamos ouvindo, escutando, falando, pensando aqui nesta noite, o que nós estamos oficializando aqui, que é o nosso culto, é na verdade uma representação de algo que ainda virá sobre as nossas vidas. Por isso que eu não entendo um crente que não consegue adorar, um crente que não consegue louvar. Eu não entendo como alguém não consegue cultuar. Eu não entendo como alguém não consegue se entregar no culto. Porque se isso aqui é uma representação, isso significa que quando Ele nos arrebatar, lá não haverá o ministério da palavra, não haverá o ministério da intercessão, mas haverá apenas o ministério do louvor, Então, se você não consegue adorar aqui, dificilmente você vai adorar lá, porque lá é a excelência de Deus que será adorado. Agora que você entendeu o que é representação, deixa eu caminhar para você entender. Quando eu digo que a igreja representa Cristo, e a igreja primitiva representava a Cristo, eu estou dizendo que Deus Pai delegou funções a esta igreja. Eu estou dizendo que Deus Pai deu a autoridade a esta igreja. Eu estou dizendo que Deus Pai, Ele deu poder a esta igreja para agir em seu nome, para fazer em seu nome, para executar em seu nome. Quando eu digo que a igreja representa a Cristo, eu estou dizendo que esta igreja, ela tem a autoridade de Deus para fazer a sua obra aqui na terra. Atos dos Apóstolos, Atos registra o nascimento da igreja, capítulo 2 registra o desempenhar desta igreja, e ouvimos e vemos aqui em Atos que esta igreja que outrora era uma igreja que estava acanhada, era uma igreja que estava trancafiada, porque quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado, muitos crentes se dissiparam, muitos crentes saíram de Jerusalém, muitos crentes saíram do contexto religioso, tentaram se esconder, ficaram com medo. A
Bíblia registra dizendo que eles não queriam nem sair nas ruas de Jerusalém, porque estavam inseguros quanto à palavra de Deus. Ora, a Bíblia diz que quando vem Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, diz o texto que o Espírito desce sobre aquele povo, o Espírito se manifesta sobre aquela igreja, e então aquela igreja recebe um poder radiante, um poder contagiante, um poder do céu, um poder que lhe deu energia, ousadia e autoridade. Isso é tão verdade, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre aquela igreja, agora eles cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, eles agora precisam ser parados, mas não é por medo, eles precisam ser parados porque o Espírito impelia eles, e agora não há mais medo, agora não há mais recusa, o que há agora é ousadia, o que há agora é atrevimento, o que há agora é intrepidez, o que há agora é o poder de Deus impelindo, direcionando, orientando, dando ordem, capacitando, enviando e enchendo aquela igreja. Agora que nós temos aqui em Atos capítulo 2, é uma igreja modelo, é uma igreja que serve ainda de referência, é uma igreja que serve ainda de referência para a igreja odiada. Porque em Atos a Bíblia fala que esta igreja, ela se reunia no templo, mas também se reunia na casa dos irmãos. Atos registra também que esta igreja tinha compromisso com a palavra, com a doutrina. Atos registra também que esta igreja celebrava a Deus com júbilo, não tinham vergonha mais de falar de Jesus. Atos também registra que esta igreja agora, ela tem agora a graça do povo, ela tem agora a alegria do povo que não servia a Deus, porque se tornaram uma igreja modelo, uma igreja de referência, uma igreja não apenas que evangelizava, mas uma igreja que pregava e também fazia discípulos. Você está entendendo isso? Você está entendendo que esta igreja é uma igreja modelo? Você está entendendo que nós somos a igreja que deve representar a Cristo? Nós estamos aqui levantando a bandeira do Evangelho. Não é a bandeira partidária, não é a bandeira do presidente, não é a bandeira do bolsonarismo, não é a bandeira dos homens, não é a bandeira de algo humano, de algo trivial, de algo passageiro, mas é a bandeira do Evangelho de Cristo. Pregador, aplica isso na minha igreja, aplica isso na minha vida. Eu aplico agora para esta igreja e para a minha vida e para as nossas vidas. Nós precisamos nos moldar, nos adequar a esta palavra. Esta igreja não conhecia o que era o medo, não conhecia o que era o acovardamento. Era uma igreja destemida, corajosa, intrépida, valente. Quais as marcas desta igreja? Quais os sinais desta igreja? Qual o legado desta igreja? A Bíblia diz no capítulo de número 2, verso 46, que eles perseveravam na doutrina. E eu disse aqui que a doutrina, ela é e continua sendo doutrina. Sabe o que eu entendo aqui? E sabe o que a palavra de Deus nos revela aqui? É que a igreja que representa Cristo, ela sempre estará do lado da verdade. Ela sempre estará do lado da verdade. Pregador, mas a verdade às vezes dói, mas ela não se recua. A verdade às vezes machuca, mas esta igreja não recua, não se esconde. A igreja que representa Cristo é uma igreja que está pautada na verdade de Deus. Levante a tua mão nesta noite, a mão no céu, a mão no céu. Deus está dizendo para mim e para você: precisamos parar de ter exemplos de pragmatismo
pragmatismo, precisamos parar de ter exemplos práticos, algo que está longe da palavra de Deus. Precisamos parar de tentar inventar, de tentar amoldar, de tentar se ajustar a esse mundo. A verdade da palavra de Deus não pode ser contestada, a verdade da palavra de Deus não pode ser banida, a verdade da palavra de Deus, ela tem que estar no meio da igreja, custe o que custar, porque a igreja não está atrás de assessoria, a igreja não está atrás de ibope, a igreja não está atrás de coisas humanas e triviais, a igreja está pautada na palavra de Deus. A igreja segue a palavra de Deus. A igreja primitiva sabia de uma coisa. Ouça isso. Olha aqui para minha gravata e ouça isso. A igreja primitiva sabia de uma coisa. Ela sabia que as heresias estavam por aí, rondando, tentando se alinhar na sociedade ou na comunidade cristã. E somente a palavra de Deus expurgava todas essas heresias do meio do povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio aqui nesta noite. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tem coisas que não combinam com a igreja, tem atitudes que não combinam com o cristão. Existem procedimentos que não combinam com o povo de Deus. Existem coisas que não coadunam com a palavra de Deus. Pregador, não estou entendendo. Deus sabe que você às vezes tem tentado se alinhar com o pensamento que não é o pensamento da palavra de Deus, não é o ensino da palavra de Deus. Mas Ele lhe trouxe aqui nesta noite para dizer para você: está faltando escola bíblica na tua vida, está faltando comunhão, está faltando doutrina. A partir do momento que tiver escola bíblica na tua vida, você vai ver que essas maretas vão sair, essas heresias vão sair, porque a escola bíblica, a palavra de Deus, o ensino, a doutrina, eles vão limpando a vida do cristão. Existem arestas, pastor Francisco, que só saem com a palavra de Deus. Existem galhos que estão na vida de crentes, que só são arrancados através da palavra de Deus. A igreja primitiva não flertava com heresia, não brincava com demônios, não brincava com a palavra de Deus. Era uma igreja pautada no ensino da palavra de Deus. A igreja primitiva sabia muito bem ensinar e conjugar o verbo do amor, ou o verbo de amor, porque o texto diz que eles vendiam tudo que tinham. Olhe para mim, o texto diz que eles vendiam tudo que tinham e repartiam com aqueles que haviam necessidade. Você não entendeu? A Bíblia diz que eles sabiam atender os domésticos da fé, mas a Bíblia também ensina que eles também sabiam atender aqueles que estavam necessitando lá fora. Nós não podemos ficar trancafiados dentro de quatro paredes. Existe um povo que precisa ser alcançado, existe um povo que precisa ser ensinado, existe alguém que precisa ouvir esta palavra, ouvir a palavra de Deus. E sabe quem é que Deus vai usar? Deus vai usar você, Deus vai usar a sua casa, Deus vai usar o teu filho, Deus vai usar o teu adolescente, o teu jovem. O que eu disse aqui sobre Robert Hines está registrado. Quando ele começou a juntar as crianças da Europa, os pais perguntaram: esse menino está diferente, esse menino está mais estranho, essa menina agora começou a orar, esse menino começou a orar. Aonde é que ele ou ela está aprendendo isso? Ah, tem um pastor aí, um homem ensinando a palavra de Deus para ele, para ela. E eles começaram a vir para a igreja. Quando a igreja se mobiliza, Deus se mobiliza lá fora para trazer aqueles que precisam ouvir a palavra. Diga para essa pessoa que está do teu lado aí, diga para ele, diga para ela: a partir de hoje eu vou participar mais da escola bíblica. A partir de hoje eu vou somar mais na escola bíblica. A partir de hoje eu vou levantar mais cedo para vir para a escola bíblica.
porque eu preciso aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Oséias, no capítulo de número 4, verso 6, o meu povo, 6 verso 4, o meu povo pereceu por causa da falta do conhecimento. Deus quer que você seja abençoado e abençoado. Coloque a mão no teu coração aí, a mão no coração. Deus quer lhe prosperar onde você passar. A Bíblia diz que Deus quer te colocar como cabeça e não por cauda. Deus quer abrir portas físicas e espirituais na tua vida. Mas existe um princípio para isso. A mão no coração, curva a cabeça. A palavra que eu estou falando para você é uma palavra profética. Deus está dizendo que Ele quer te abençoar em todos os sentidos da sua vida. Deus quer te abençoar no teu emocional, Deus quer te abençoar no teu sentimental, Deus quer te abençoar no teu conjugal, Deus quer te abençoar na tua finança, Deus quer te abençoar no teu trabalho, Deus quer te abençoar nas tuas atividades, Deus quer te abençoar na tua saúde. Recebe esta palavra nesta noite. 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 Em nome de Jesus, meu Pai, começa agora, Senhor, a agir na mente do teu servo e da tua serva. Deus, eu não estou aqui falando aleatoriamente, não. Eu fui orientado, eu fui guiado, eu fui, ó Pai, impelido pelo Espírito a falar esta palavra para esta igreja. Eu sei que existem pessoas aqui que estão totalmente desnexos, desconectados com a tua palavra, mas também sei que existe alguém aqui que está entendendo a tua palavra, que a partir de hoje vai se compromissar a estar na tua escola bíblica, na tua casa, servindo, louvando, adorando. Ó Deus querido, fortalece esse crente para a honra e glória do teu nome. Com a palavra, mas o texto também diz que ela é uma igreja de oração. A Bíblia diz: perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão e perseveravam na oração. Por que nós não queremos orar? Por que nós não queremos pagar o preço da oração? É porque o nosso corpo só quer aquilo que é inconveniente. O nosso corpo só quer aquilo que traz áfago ou afago. O nosso corpo só quer descansar. O nosso corpo não quer gastar energia. Nós fomos programados para não gastar energia. Mas eu disse para você no princípio da mensagem que a igreja primitiva era uma igreja ativa. E ação fala de gastar energia. Paulo, quando vai encerrar a sua carta aos Gálatas, ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas de Cristo no meu corpo. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus quer que você se gaste mais na obra dele. Deus quer que você se empenhe mais na obra dele. Deus quer que você se marque mais o seu corpo na obra dele. Pregador, não estou entendendo. Quando Paulo fala de marcas no seu corpo, que o seu corpo era marcado, Paulo está falando de algo que acontecia lá no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, pastor, quando um judeu ia sacrificar a Deus, ele tinha que levantar o seu altar. Livro do Êxodo, capítulos 23 a seguir, lá diz que o judeu não podia pegar pedras abauladas, redondas, lisas, para fazer o altar. Então o que é que ele tinha que fazer? Ele pegava pedras que tinham marcas ou quinas, ou pedras cravadas, como era
Então ele fazia o seu altar de pedras que estavam marcadas e não lisas, eram pedras pontiagudas. Então ele ia levantando o altar, Quando o altar estava pronto do sacrifício, ele encerrava. E quando ele ia fazer o sacrifício, ele deitava o cordeiro, imolava o cordeiro. Ele tinha que se aproximar do altar para oferecer o sacrifício. Quando ele se aproximava do altar, as pedras cortantes marcavam a sua vida. As pedras cortantes marcavam a sua vida. Quando ele levantava daquele altar e olhava para os céus adorando a Deus, Deus lá no céu olhava para aquele judeu, para os braços dele, para as pernas dele, para o rosto dele, e via que tinha marcas de altar na sua vida. Então Deus respondia a oração e descia fogo do céu. Levanta a tua mão nesta noite. Deus está dizendo: ore mais, busque mais, se preserve mais, consagre mais. Ei, Deus está dizendo: invista mais no teu ministério. Ei, obreiro, ei, irmão, ei, irmã, ei, diácono, invista mais no teu ministério. Leia mais, busque mais, consagre mais, porque o tempo do Senhor está findando. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14 de Atos dos Apóstolos: 120 crentes perseveravam na oração. Capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que Pedro e João caminhavam em direção ao templo na hora da oração. Capítulo 4 de Atos, verso 31, diz que a igreja se reunia no lugar da oração. Capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz: os apóstolos se dedicavam à palavra e à oração. Capítulo 9 de Atos, verso 11, o Senhor, ou seja, a senha que o Senhor deu a Ananias quando foi chamar a Saulo, disse: olha, vai pelo caminho chamado caminho da direita, você encontrará uma casa, e lá dentro da casa tem um homem por nome Saulo, que é de Tarso da Sicília, e eis que ele está orando. Deus conhece a nossa oração, Deus conhece as minúcias da nossa oração. A Bíblia diz, no capítulo de número 13 de Atos, versículo de número 1 até o versículo de número 3, e orando eles, disse o Espírito do Senhor àquela igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Sabe quem é que separa obreiros da igreja? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então respeite o obreiro, respeite o teu obreiro, honre o teu obreiro, porque foi o Espírito de Deus que separou ele e ela para estar aqui nesta obra. A Bíblia diz em Atos 16:25 que quando Paulo e Silas estavam presos, o texto diz que orando eles,